A nossa Constituição, no capítulo das limitações ao poder de tributar, especificamente no 156, a linha B. Estou com a colinha aqui. O que ela faz? Ela estabelece uma imunidade tributária em relação aos templos de qualquer culto. Essa imunidade tributária, e isso inclusive é um dos objetos da nossa pesquisa, ela não é um direito fundamental. É importante a gente entender a diferença entre direito e garantia fundamental. Ela é ou não é? Não lembro se é o artigo 5º, tá, né? Ou não? Agora eu buguei. A liberdade religiosa tá. A liberdade religiosa tá, mas a imunidade não. A imunidade, ela não é o direito fundamental propriamente dito. Ela é um instrumento de garantia do direito fundamental. Ela é uma garantia fundamental. Ela tem uma natureza jurídica diferente. Isso é importante quando a gente começa a entender assim, por que foi criado? Por que foi criado na nossa Constituição, no nosso ordenamento, essa imunidade tributária? Ela foi criada para proteger um direito fundamental que é a liberdade religiosa. Então, assim, a forma como você protege, você consegue mudar e refletir em cima da forma como protege. O direito em si não, porque aí a gente até ia colidir com o princípio de vedação ao retrocesso. Tipo, assim, perdão, só para te interromper. A liberdade religiosa seria o fim. Isso. E um meio de atingir, de proteger esse fim, que é a liberdade, seria a imunidade não tributar. Não Exatamente. Tributaremos o templo para não afetar a liberdade religiosa. Exato. Mas pode ter outras formas de proteger a liberdade religiosa que não pela tributação, por exemplo. E pode ter outras gradações, inclusive, dessa proteção, dessa imunidade. E, na verdade, a gente vai até um pouco além. A gente fala assim, olha, o que acontece é que a imunidade tributária religiosa, ela não protege efetivamente a liberdade religiosa, ela protege uma das dimensões da liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é algo muito amplo, né? Você tem ali dentro, em direitos fundamentais esculpidos, no próprio artigo 5º, você tem direito de crença, direito de culto e direito à livre organização religiosa. E a imunidade, ela protege o direito de culto, porque quando você faz com que o culto aconteça, você está falando em algo que existe, algo tangível, né? O culto precisa ter um espaço, as pessoas vão se dirigir lá e esse espaço vai estar sujeito a diversas grandezas da vida que vão envolver invariavelmente uma tributação. Então, desde a questão de consumo até a questão de propriedade. Você tem diversos tributos ali. E a imunidade, ela protege esse ato do culto. A imunidade, na verdade, ela visa facilitar o ato do culto para quem não tem condições de fazer com suas próprias pernas. A imunidade, ela vai nesse ponto. Ela não protege o direito à crença. O direito à crença é algo intangível. Está na cabeça da pessoa. E nem protege a liberdade de livre organização, porque isso tem até a ver mais com o Código Civil, com a forma, digamos assim, entre aspas, societária que essa entidade religiosa vai se organizar. Então, assim, a imunidade ela tem esse recorte.